São Bonifácio, o grande apóstolo da Alemanha, era natural da Inglaterra. No batismo recebeu o nome de Winfrido, que mais tarde, pelo Papa Gregório II, foi mudado em Bonifácio. Bonifácio nasceu no ano de 680, em Kirton, no Devonshire. Tendo apenas 5 anos, manifestou o desejo de estudar num convento e receber instrução religiosa pelos sacerdotes. O pai se opôs a esta vontade do filho. Ficando, porém, gravemente doente e atribuindo a enfermidade à sua resistência aos desejos deste, e, portanto, considerando-a um castigo de Deus, deu seu consentimento e ficou curado imediatamente. Não só achou o ínfrido que procurava, a instrução na religião e nas ciências, como síntese uma forte inclinação para a vida monástica, entrou na ordem beneditina, ao qual seus mestres pertenciam. Tendo alcançado a idade de 30 anos, recebeu o sacramento da ordem. Grande deve ter sido a estima em que tinha seus confrades, pois estes unanimemente o elegeram para sucessor do abade, que havia falecido. Bonifácio, porém, não aceitou a dignidade que a confiança dos seus confrades quis conferir-lhe. Alegando um forte desejo de pregar o evangelho aos pagãos, obteve a licença de com alguns companheiros se dirigir a Roma, para se pôr à disposição do sumo pontífice. Gregório II recebeu muito cordialmente e deu-lhe amplas fecundades de missionário apostólico. Bonifácio, seguindo um impulso de seu coração, escolheu a Alemanha para campo de sua missão. De Roma, dirigiu-se diretamente a Baviera e Turíngia, onde a fé cristã se achava em completa decadência devido à grande familiaridade que reinava entre cristãos e pagãos. 6 meses trabalhou Bonifácio na Turíngia, pregando, instruindo e chamando os cristãos à emenda de sua vida e à reforma dos seus costumes. O resultado foi tão consolador, pois a Turíngia toda abandonou a idolatria e voltou às práticas da religião cristã. Antes da sua viagem a Roma, Bonifácio tinha iniciado sua pregação na Frisônia. O resultado, porém, era tão pouco animador que foi preciso interromper sua missão. Chegou, entretanto, a notícia da morte de Radbod, duque da Frisônia, o homem que mais se opusera à pregação da doutrina cristã. Removido este obstáculo, Bonifácio achou favorável a ocasião de recomeçar seu trabalho naquele país. Obedecendo a uma voz interior, chamando-o para o apostolado da Frisônia, dirigiu-se a Utrecht, onde, em companhia com Wilibordo, primeiro bispo daquela localidade, passou 3 anos pregando e trabalhando na cidade afora. O resultado foi a completa extinção da idolatria naquela região e um florescimento belíssimo na religião de Cristo. Wilibrordo, vendo as grandes aptidões de Bonifácio, manifestou o desejo de tê-lo como sucessor na direção da diocese. Bonifácio, porém, alegando ser o Papa recebido a missão de pregar o Evangelho na Alemanha, fugiu de Utrecht e dirigiu-se para Hessen. Dentro de pouco tempo, milhares de idólatras largaram suas superstições e abraçaram o cristianismo. Tão abundante era a messe que Bonifácio viu-se impotente para recolher sozinho. Chamou então da Inglaterra, em seu auxílio, missionários e freiras. Construiu igrejas, conventos e abriu escolas. Num relatório que mandou a Roma, expôs o estado e o progresso de sua missão. Sumamente admirado pelos grandiosos resultados obtidos na cristianização da Alemanha, o Papa Gregório II desejou conferenciar pessoalmente com Bonifácio. Na sua segunda viagem a Roma, o missionário foi recebido pelo representante de Cristo com grandes honras, e foi nesta ocasião que Gregório lhe conferiu a sagração episcopal, mudando seu nome de Winfrido em Bonifácio. Bonifácio fez nas mãos do Papa o juramento de defender sempre a pureza da fé e a unidade da Igreja, e voltou para a Alemanha, para uma recomendação pontífice a Carlos Martello. Bem enraizada estava a idolatria nos corações dos alemães e precisou de muito trabalho, sacrifício e orações para trazer aquela nação ao aprisco do Divino Pastor. Em Goslar existia um carvalho, árvore multissecular,
de que os germanos pretendiam possuir a força de Odin e que gozava de grande veneração. Em vão, São Bonifácio se esforçou para convencer o povo da fraqueza dos deuses e da falsidade do culto de Odin. Muito menos conseguiu que os idólatras deixassem de prestar culto àquele carvalho. O pavor deles se apoderou quando um dia viram São Bonifácio se dispor a derrubar a árvore. Nem pedidos, nem ameaças puderam demover o apóstolo do seu intento. Os germanos já previam sua morte, e apavorados fugiram do lugar para não serem alcançados pelo raio fulminador de Odin. São Bonifácio só uma machadada vibrou contra o tronco gigantesco do carvalho, quando ele se abriu em 4 partes, que com um fragor caíram por terra. Este milagre abriu aos pagãos os olhos e, convencidos da impotência dos seus deuses, abandonaram a idolatria. A madeira do célebre carvalho serviu para a construção de uma igreja que São Bonifácio dedicou a São Pedro. Outra igreja foi construída na Turíngia, lugar onde São Bonifácio teve uma aparição de São Miguel, que o animava a continuar corajosamente nos seus trabalhos apostólicos. Negócios importantes obrigaram-no a ir pela 3ª vez a Roma. Gregório III recebeu-o muito paternalmente, deu-lhe grandes fecundades e privilégios e revestiu-o da autoridade de núncio apostólico. De volta para a Alemanha, demorou-se na Baviera, onde criou 6 bispados. Célebres tornaram-se os conventos de Fritzlar, Erfurt, Amöneburg e Fulda, todos eles fundados por São Bonifácio. Estes conventos não eram só casa de oração, mas eram outras tantas escolas e seminários, onde se preparava a falange gloriosa de futuros missionários. Em 1747, a Santa Sé incumbiu a São Bonifácio da administração da Arquidiocese de Mogunça. Durante 7 anos foi pastor daquele rebanho, quando em 754 soube que grande parte dos frisões tinha abandonado a fé e voltado à antiga idolatria. Com o consentimento do Santo Padre, entregou os negócios de sua diocese a seu discípulo Lulo, e com alguns companheiros corajosos e delicados, entre eles Eubano e Adelar, fez a longa viagem à Frísia. Sua chegada foi abençoada por Deus. Ao verem o seu antigo missionário, muitos frisões fizeram a sua conversão. Imensa foi a satisfação de São Bonifácio, pois uma messe tão abundante era além das mais lisonjeiras esperanças. Para confirmar na fé o seu rebanho, Bonifácio marcou um dia em que todos deviam receber o sacramento da crisma. Então foram feitas grandes tendas de acampamento para que o povo se acomodasse. Chegou o dia da crisma, dia também da morte do grande apóstolo. O inimigo de Deus não pôde ver de bons olhos a obra do bispo missionário. No momento em que este e seus companheiros se dispunham a administrar o sacramento da confirmação, apareceu um bando de facínoras, enviados pelo sumo sacerdote pagão, para assassinar os servos de Deus. Bonifácio, percebendo seu maligno intento, deu graças a Deus por ter-lhe reservado morte tão honrosa e gloriosa, e animou seus companheiros a aceitarem a morte por Cristo. Com os santos evangelhos na mão, dirigiu-se aos seus inimigos, os quais não lhe deixaram tempo para pronunciar uma só palavra. Com um punhal no coração, o santo bispo caiu por terra. Com ele foram assassinados mais 52 dos seus companheiros. O corpo de São Bonifácio foi levado a Outros, donde passou para Morgúncia, para afinal achar sua sepultura definitiva em Funda. Muitos milagres se observaram no seu túmulo, fato que muito concorreu para que São Bonifácio se tornasse um dos santos mais populares e venerados da Alemanha.